Agora aqui é sobre... Agora que eu queria que você parasse para tomar um cafezinho, tomasse uma aguinha e a gente continuar aqui para a nossa última parte de explicação. Sistema arterial, sistema venoso e microcirculação. Bem, no sistema arterial eu vou ter características bem importantes que vão ser a grande quantidade de elastina, que vai influir na distensibilidade desses vasos. Tendo a maior distensibilidade, eu vou ter uma diminuição da natureza pulsátil do fluxo sanguíneo. Bem, o fluxo vindo da contração ventricular, ele é para ser normalmente pulsátil, porque eu tenho uma contração e depois um relaxamento. Só que a nível vascular e principalmente a nível de capilar e microcirculação, esse fluxo ele é quase que contínuo. Por quê? Porque nas artérias eu vou ter esse efeito de distensão e contração. Pela imagem aqui, você pode entender. Durante a sístole ventricular, eu tenho o fluxo contínuo. Só que essas artérias elas vão distender e acumular certa quantidade de sangue. Para que o fluxo continue contínuo, essas artérias que estavam distendidas, elas vão contrair durante o relaxamento ventricular, durante a diástole. Então, mesmo quando o sangue não está ejetando do sangue, o fluxo continua para os capilares por causa dessa retração elástica das grandes artérias, das artérias. Então, por isso que o fluxo nos capilares é contínuo. Outra característica muito importante é que essa elasticidade ela reduz o trabalho do coração, porque ela vai diminuir a pós-carga. Se eu tivesse vasos rígidos, o sangue, o ventrículo ele teria que enfrentar uma pós-carga, uma resistência maior. Mas como é distensível, essa resistência ela é reduzida. O meme do gato aí não tem nenhuma explicação não, é só porque eu gosto e pra gente se divertir, né? Agora vamos falar de pressão no sistema arterial, a pressão arterial. Não vou falar desses determinantes, não é tão importante. Vocês leem aí. Mas é importante a gente saber que no sistema arterial a gente tem a pressão diastólica e a pressão sistólica. A pressão diastólica ela é mais baixa e ela corresponde à diástole ventricular. Você já deve ter percebido isso. E a pressão sistólica ela corresponde ao período de sístole ventricular e é o período de maior pressão, que é o período de subida na curva aqui do gráfico, que é a sístole, a pressão sistólica. Você deve ter percebido uma incisurazinha aqui no gráfico, no período da sístole. Isso aqui corresponde ao fechamento da válvula aórtica, que produz essa queda pequena de pressão. Depois você tem o fechamento e a diástole ventricular e a queda de pressão, que vai ser a pressão diastólica. Agora vamos falar de pressão de pulso e pressão arterial média. A pressão de pulso é aquela pressão que você mede quando você coloca o esfígao, e ela é uma diferença entre a pressão sistólica e diastólica. Por isso que você chama 12/8. A pressão de pulso é isso. É a diferença da pressão sistólica com a diastólica. E ela é um indicador muito importante do volume sistólico. A pressão arterial média é a pressão média no ciclo cardíaco, isso é óbvio, mas ela não é
a média das duas pressões. Por quê? Porque a pressão diastólica ela ocupa um período maior no ciclo cardíaco. Então ela tem uma importância maior, como você vê que ela é multiplicada por 2 e dividida por 3. A pressão sistólica é só dividida por 3. Essa é a fórmula para calcular a pressão arterial média. Eu encontrei essa fórmula no artigo, mas acredito que está correto. E eu vou ter fatores que alteram a curva de pressão, que vão ser a estenose aórtica e a arteriosclerose. A arteriosclerose é o acúmulo de placas de ateroma no sistema arterial. E esse acúmulo de placas de ateroma eles vão influir também na calcificação dessas artérias. Isso vai diminuir a complacência dessas artérias, vai diminuir a distensibilidade, elas vão ficar mais rígidas. Ficando elas mais rígidas e diminuindo a complacência, eu vou ter uma maior pós-carga e com isso o coração ele vai ter que bombear o sangue com mais força. Fazendo isso, eu tenho um aumento da pressão, por isso que a curva de pressão sistólica ela aumenta. E na estenose aórtica, o que é a estenose aórtica? É o estreitamento da válvula aórtica, geralmente por calcificação, mas pode ser por outros motivos. Com isso eu tenho a diminuição do fluxo de ejeção do débito sistólico e eu vou ter uma diminuição da pressão sistólica, como vocês podem ver aqui em comparação com a normalidade. Agora vamos para o sistema venoso. O sistema venoso ele é muito importante, como eu falei no início, como reservatório de sangue na circulação. Para vocês terem uma ideia, 70% do sangue na circulação está no sistema venoso, porque o sistema venoso é um sistema muito complacente. Então, qual vai ser a importância desse reservatório? Essa importância vai estar porque o sistema venoso ele ajusta o retorno venoso. Ajustando o retorno venoso, vocês vão ver isso na aula de retorno venoso. Aumentando o retorno venoso, eu aumento a pré-carga. Isso vai ser importante em diversas situações. A gente vai ver isso depois. O sistema venoso ele tem alta capacitância, eu já falei isso, alta complacência e varia com a posição do corpo. Como assim? Quando eu estou em posição de ortostase, em pé, a gravidade vai fazer com que as minhas veias da região abaixo do coração, dos membros inferiores, vão ficar mais distendidas, vão ficar com maior fluxo, maior quantidade de sangue. Ficando mais distendidas, a capacitância delas vai estar diminuída em comparação com as veias da região superior do corpo, acima do coração. Uma característica muito importante e muito interessante é a baixa resistência ao fluxo. A resistência no sistema venoso vai ser baixa. Isso vai possibilitar o movimento do sangue, o fluxo do sangue, mesmo que as diferenças de pressões nos diversos segmentos venosos sejam diferenças de pressões pequenas. Você tem uma pressão venosa nas vênulas pós-capilares de 20 milímetros de mercúrio e no átrio direito de 0. Essa diferença é pequena em comparação às diferenças de pressão no sistema arterial, mas por causa da pequena resistência, essa diferença já é o bastante para viabilizar o fluxo sanguíneo no sistema venoso. Outra característica importante, mais histológica desse sistema venoso, é a existência de válvulas venosas. Bem, quando você está deitado, está tranquilo. O sangue retorna das regiões inferiores do corpo para cima de maneira quase que normal.
Mas quando você está em pé, esse sangue ele vai fluir com uma dificuldade maior, porque ele vai enfrentar a gravidade. E nesse contexto entram as válvulas venosas. As válvulas venosas elas vão impedir o refluxo de sangue venoso de cima para baixo. Eles funcionam como válvulas, assim como as válvulas cardíacas. E através da contração muscular das pernas, eu vou ter a diminuição do lumen do vaso e o fluxo ele vai seguir para cima, para o coração, porque essas válvulas elas só permitem o fluxo unidirecional. Então, quando eu tenho um músculo contraindo esses vasos, o sangue vai subir e não vai voltar para baixo por causa dessas válvulas. Agora chegamos ao último trecho da nossa aula, que é microcirculação. Você, a essa altura, já deve estar cansado, então vamos ser rápidos. Primeiros componentes, temos as arteríolas, que o seu estado contrátil eles interferem no fluxo capilar. Temos os capilares, que é onde a gente vai ter o local de troca entre o sangue e o líquido intersticial. Nos capilares eu vou ter estruturas muito importantes, que vão ser os esfíncteres pré-capilares e os pericílios. Os pericílios são células que eles vão ajudar na oclusão daquelas fenestras capilares que vocês viram em histologia. E os esfíncteres pré-capilares, eles vão ser importantes no mecanismo de via alternativa de fluxo, ou do fluxo capilar em si. Como assim? Temos aqui os capilares. Temos aqui os capilares e as meta-arteríolas. As meta-arteríolas, como vocês veem aqui, elas são uma via alternativa do fluxo na atalho. Como assim? Bem, quando a gente tem uma demanda de nutrientes, de oxigênio para esse tecido que está irrigado por esses capilares, esses esfíncteres pré-capilares eles vão se abrir e o fluxo vai passar por esses capilares, viabilizando os fluxos nessa região e ocorrendo as trocas. Só que nem sempre, ou na maioria das vezes, esses esfíncteres vão estar abertos, não, eles vão estar fechados. E esse fluxo ele vai passar, em vez de passar pelos capilares, ele vai passar pelas meta-arteríolas, que são como atalhos. É uma definição muito interessante. Atalhos, não vai ocorrer troca nessa região que os esfíncteres pré-capilares estão atuando. Esse mecanismo ele vai ser muito importante na fisiopatologia do choque hemodinâmico. E vocês vão ver isso no quarto semestre. Mas, por enquanto, vocês ficam só na curiosidade. Não dá tempo de falar nessa aula sobre choque. Mas, então é isso. Os esfíncteres pré-capilares eles vão ser importantes para limitar esses fluxos nos capilares, como eu falei no início e como eu acabei de falar. O fluxo de sangue segue pelas vênulas pós-capilares e pelas vênulas. Aqui uma imagem bem interessante aqui para vocês verem. É uma imagem do Silverton, do livro da Silverton. É um ótimo livro para pegar a imagem, porque para estudar eu não recomendo, principalmente cardiovascular. Lá é bem resumido, então eu não recomendo. Recomendo só para respiratório. Aqui,
como ocorrem essas trocas que eu falei? Essas trocas tanto gasosas quanto de água, de íons, de soluto. Como é que ocorrem essas trocas? Bem, antes de falar disso, eu queria que você parasse de prestar atenção no GIF. Eu sei que o GIF aqui ele é bem legal, mas eu vou colocar ele aqui. Bem, as substâncias lipossolúveis, como oxigênio e dióxido de carbono, eles vão conseguir atravessar a parede do capilar, o endotélio, facilmente porque eles são lipossolúveis, eles vão atravessar a membrana lipídica dessas células. Mas as substâncias hidrossolúveis, elas não vão conseguir atravessar. E como é que elas vão atravessar? Elas vão estar limitadas a atravessar por aquelas fenestras que vocês viram em histologia, que são meio que buraquinhos nos endotélios dos capilares. E essa difusão ela vai ser maior ou menor conforme as pressões ou forças de Starling. As forças ou pressões de Starling são diferentes daquela lei ou mecanismo de Frank-Starling. Eu acho que é a mesma pessoa, mas são duas coisas diferentes. Aquele mecanismo de Frank-Starling que você viu em ciclo cardíaco. Essas forças de Starling que vão atuar na microcirculação, elas vão ser importantes para dizer onde vai ocorrer a filtração e onde vai ocorrer a absorção. Porque o fluido que sai, ele vai ter que voltar. E o que é que vai favorecer a filtração e o que é que vai favorecer a absorção? A pressão hidrostática, que é a pressão do fluido no capilar, a pressão do fluxo, ela favorece a filtração, ela favorece a saída desses fluidos para o interstício. E a pressão oncótica, ela favorece a absorção. A pressão oncótica ou pressão coloidosmática é baseada naquela pressão osmótica das proteínas. Então, quando eu tenho uma maior pressão hidrostática, eu vou ter um maior volume de saída. E quando eu tiver uma pressão maior oncótica, eu vou ter um maior volume de entrada dessas substâncias hidrossolúveis que falamos no slide anterior. Então é basicamente isso que explica as trocas ocorrerem de uma forma fisiológica, para que você não tenha um acúmulo de líquidos no interstício, nem um acúmulo exagerado de proteínas, de soluto no lúmen do vaso. É meio que um equilíbrio dessas duas forças, para que o líquido saia e volte para um lúmen do vaso. Então, pela essa imagem você pode entender melhor. Aqui tem outra imagem que explica bem melhor. Você pode aqui perceber que a pressão hidrostática capilar ela é maior no início e vai diminuindo por causa da saída de fluido e concentração maior nessa região, e assim favorece a absorção na região mais distal do vaso. Bem, gente, foi isso. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Compartilha o vídeo com os coleguinhas. As referências foram essas: Constanzo, Linda Constanzo, Bernie Levy, Guyton e Hall. Eu não me baseei tanto no Guyton, só em algumas partes, só para ter uma base melhor. Me baseei mais no Bernie Levy e na Constanzo, na Linda. Recomendo muito estudar por esses dois livros. Pelo Guyton, se você tiver o Guyton, tudo bem. Ele é um pouco prolixo, mas ele é muito bom também. Eu gosto do Guyton.
E é basicamente isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.